Olá, irmãos. Espero que estejam tudo bem com vocês. Fiquei encarregado de trazer o estudo 6 da lição da EBD, a convite do irmão Antônio, que é professor da classe Timóteo, né? E da diretoria da EBD. Então, o título da nossa lição é A Visão do Livro e dos Selos. Ela está compreendida entre os capítulos de Apocalipse 5, 6, 7 e 8. É um conteúdo muito rico, né? E infelizmente nós não vamos conseguir trazer o estudo assim com muitos detalhes, mas vou tentar dar uma pincelada nos principais pontos, né? Expondo o ponto de vista mais aceito hoje no meio dos estudantes de escatologia, tá? Então, na introdução, eu vou seguindo os tópicos da revista, tá? O irmão pode estar acompanhando comigo pela revista também. Então, a introdução, ela nada mais, nada menos do que resume que Deus ele está no controle de toda a história, né? Por mais que muitas vezes fiquemos com medo desse futuro sombrio em que o mundo está se mergulhando, né? Coisas inéditas que nós não vemos ao longo de toda a história da humanidade, mas temos que ter a certeza como cristãos que Deus está no controle de tudo, de toda a história, e que nada acontece sem a sua permissão, até mesmo as coisas ruins. Então, o livro de Apocalipse ele é um livro de revelações feitas por Jesus acerca dele mesmo. Então, vamos para o segundo tópico, que é o livro selado, que está lá em Apocalipse 5, de 1 a 14. O significado desse livro, que está ali descrevendo do versículo 1 ao 4, o livro selado ele significa os propósitos de Deus que ainda não foram revelados, tá? E para que esses propósitos fossem revelados, é necessário com que os selos sejam retirados, sejam abertos, né? É como uma carta que é endereçada a alguém. Ela vem fechada, selada, e somente aquele destinatário pode abrir legalmente essa carta, né? Qualquer outra pessoa que abra essa carta, que rompa esse selo, é caracterizado como fraude. Então, durante toda a criação, né, já entrando no tópico de o único quem pode abrir o livro. Durante toda a criação, durante toda a história da humanidade, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nenhum ser humano, nenhum ser vivente foi achado digno e capaz de ser incumbido dessa missão de abrir os selos do livro, né? E João, ao se deparar com essa visão, ele ficou muito triste, porque ele começou a perceber que toda essa revelação nunca seria revelada aos homens. E nós vemos então que Jesus, a partir do momento lá nos evangelhos que ele está ali se despedindo dos seus discípulos e subindo aos céus, alguns estudiosos dizem que nesse momento que ele desaparece da vista dos seus discípulos, ele adentra aos portões celestiais, e de lá do final dos evangelhos, quando Jesus ressuscita, sobe aos céus na frente dos discípulos, já pulamos aí diretamente para Apocalipse 5, onde Jesus adentra os portões celestiais e é recebido com grandes honrarias nos céus por todos os seres viventes, os seres celestiais, os animais em volta do trono. E
E aí então ele pega o livro da mão direita de Deus, que está assentado no trono. Ele pega não como um ato de violência, mas sim porque ele é digno e mediante toda a criação, mediante toda a humanidade, ele é o único que teve os méritos, né, devidos, que morreu na cruz para remir os pecados de toda a humanidade, e ele é o único que pode se apresentar diante do trono de Deus digno para pegar esse livro, romper os selos, e a partir do momento que esses selos são rompidos, os planos de Deus para a humanidade, né, guardados ali desde o Éden, começam a ser revelados. É magnífico isso, né, irmãos? São propósitos que Deus já tinha guardado ali desde antes da fundação do mundo, de acordo ali com os atributos de Deus, né, da soberania e da sua onisciência. Então, vamos já falar brevemente aqui dos selos. São 7 selos, né, que nós vemos ali no capítulo 6. Aliás, nós vemos ali 6 selos no capítulo 6, e o 7º selo ele já se encontra lá no capítulo, se eu não me engano, capítulo 8. É isso? Capítulo 8, versículos de 1 a 6. Então vamos para os significados dos selos, tá? Os 7 selos são acontecimentos característicos de uma era inteira que compreende desde a primeira vinda de Jesus, né, o seu nascimento, até a segunda vinda de Jesus, que seria a volta dele. Tá? Então, todos os 7 selos eles estão acontecendo, né, segundo os estudiosos de escatologia, eles estão acontecendo desde o início da era da igreja, desde a primeira vinda de Jesus, né, quando ele sobe aos céus, lembra como nós falamos? E está acontecendo, nós estamos vivendo ainda acontecimentos do rompimento desses selos, tá? E a partir do momento que o último selo for rompido, né, o 7º selo, aí nós nos daremos ali com o dia da vinda de Jesus, da volta de Jesus, tá? Então, os acontecimentos, né, descritos nesses selos em suma, eles se resumem em guerras, rumores de guerras. Lembra lá do capítulo 24 de Mateus, ou o 13 de Marcos, ou o 21 de Lucas. Então, são aqueles mesmos acontecimentos que Jesus diz aos discípulos, ao ser questionado acerca dos últimos dias. Então, ele se resume em guerras, rumores de guerras, conflitos geopolíticos, catástrofes naturais, fome, perseguição contra os justos, tá? E sinais nos céus, né, e nos astros, eclipses solares, lunares, deslocamento de estrelas e o abalo dos poderes celestiais. Só fazendo um adendo, tá, irmãos? Existem várias correntes teológicas, né? Nós não vamos entrar no mérito de cada uma delas, porque não é a proposta da nossa lição. Mas a corrente mais aceita hoje no meio evangélico, inclusive por grandes pregadores de hoje sérios, né, que nós vemos, é de que a igreja passará sim pela grande tribulação, tá? Então nada daquela história de arrebatamento secreto. Para aqueles que defendem o arrebatamento secreto, tem parâmetros bíblicos para defender essa tese, tá? Mas os argumentos mais fortes de que a igreja, né, se nós formos a última igreja, nós passaremos sim pela grande tribulação, nós veremos sim o anticristo surgindo e perseguindo a igreja, né? Só por esse fato
nós já percebemos que a igreja sim passará pela grande tribulação, tá, irmãos? Porque é dito lá no próprio livro de Apocalipse que o anticristo travará guerra contra os santos e será permitido a ele até mesmo obter vitórias em cima dos santos, né? Então nós estaremos aqui na terra quando tudo isso acontecer, tá? Deus não nos poupará de passarmos pela tribulação pelo simples fato de que a igreja, né, ela precisará ser provada e aprovada, né? A igreja passando por esse período, ela será provada e nós precisaremos nos demonstrar dignos, né? Santos, né? Não dignos porque nós nunca seremos dignos de merecer o céu, mas nós precisamos passar pela aprovação, tá? Então é uma espécie de uma peneira mesmo. Então vamos lá, o primeiro selo é o cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco na mão. Então a corrente mais aceita, dentre várias outras, é que esse primeiro cavaleiro ele representa Jesus Cristo pelo fato dele ter uma coroa na cabeça, estar vestido de uma cor branca e ser vitorioso. Então, Cristo é o cavaleiro e está com um arco na mão, e o seu cavalo é o Evangelho. Nada pode deter o avanço desse cavalo, ou seja, nada pode deter o avanço do Evangelho. Então, essa é a interpretação mais aceita hoje no nosso meio, de que Jesus Cristo é o cavaleiro montado no cavalo branco, que é o seu Evangelho. O segundo selo, ele é o cavalo vermelho, e o seu cavaleiro tinha uma grande espada na mão, tá? Esse segundo cavaleiro significa ausência de paz na terra, e o vermelho simboliza a cor do sangue, e juntamente com a grande espada na mão do seu cavaleiro, significa derramamento de sangue, tá? Então será um momento de grande violência contra os cristãos, uma grande perseguição como nunca houve antes acima dos cristãos, onde os cristãos serão perseguidos e mortos pelo testemunho do Evangelho, tá? O terceiro cavaleiro é o cavalo preto e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então esse cavaleiro significa a fome, tá? A fome, ela virá oriunda de guerras, tá? Desigualdades sociais, o egoísmo no coração do ser humano. Então haverá um tempo, irmãos, que a corrupção será tão grande no meio dos poderosos, dos políticos, que o que nós ganharemos de salário não será o suficiente para a gente se sustentar durante o mês, né? A escassez de comida vai ocasionar um aumento significativo no preço dos alimentos, e a situação ficará insustentável no mundo em meio a essa crise financeira. Será que já não estamos vivendo o prelúdio de tudo isso, né? É só verificar a situação econômica mundial, tá? Não é mérito só do Brasil, mas já estamos vivendo talvez um prelúdio de um colapso financeiro e econômico no mundo em que vivemos, tá? O quarto cavaleiro, ele chama-se Morte e está montado sobre um cavalo amarelo, tá? Esse amarelo, no original do grego, ele tem o nome Chloros, né, de onde vem a palavra clorofila. E essa cor amarelada, ela é um amarelado cor de defunto, tá? Então fica claro aqui a proposta do significado deste cavaleiro. Pois o fim dos tempos será marcado, irmãos, pelo grande contingente de mortes de seres humanos, tá? de seres vivos. Pode ser, né? Há uma linha que defende que essas mortes serão ocasionadas pelos primeiros cavaleiros, né? Através de guerras
e através de fomes e pestes. Então será um tempo marcado pela morte de um grande contingente de seres humanos. O quinto selo é o clamor dos mártires diante de Deus. Então lembra-se aquelas almas que estavam debaixo do altar, clamando a Deus por justiça, pelo sangue derramado injustamente, o sangue deles, pessoas mortas em testemunho do Evangelho. E aí Deus fala o seguinte, que tudo está guardado, esperando o tempo certo de acontecer essas coisas. O sexto selo é vindo o grande dia da ira do Cordeiro. Então, o sexto selo, nós vemos ali do versículo 12 ao 17, que os montes se mudam de lugares, as potências do céu são abaladas, né? É muito semelhante ao texto lá de Mateus 24, que Jesus diz que o sol se escurecerá, a lua tornar-se-á em sangue, e os poderosos da terra ficaram apavorados, né? Pensa aqui, irmãos, o meio em que a terra estará passando por um período de grande fome, grandes guerras, mortes assim aos montes, e ainda a gente vê esses abalos universais, né? Fenômenos da natureza, qual antes nunca foi visto. As pessoas entrarão em horrores, né? Pelas ruas e pedirão até para que os montes caiam em cima delas. Então haverá um silêncio repentino no céu, e esse será talvez aí um acontecimento bem próximo à vinda de Jesus. Talvez esse seja o prelúdio da volta de Jesus, e aí Jesus aparecerá nos ares para nos levar. E aí o sétimo, entre o sétimo selo, né, que eu já falei, que aí houve um silêncio no céu, justamente sobre essa expectativa do que está por vir. E aí dá-se lugar às trombetas, que aí já será o próximo estudo que nós vamos adentrar. Então são esses os 7 selos, tá, irmãos? Desculpa, tem tanta coisa anotada aqui, mas a gente tem que ser muito resumido para não ficar tão grande o vídeo. Então tem o significado dos 144.000, né? É uma questão muito difícil da gente interpretar. Tem vários tipos de interpretações. Eu ressaltei 3, mas eu vou falar apenas um, tá? Possivelmente, o que mais me chamou a atenção, possivelmente esse número de 144.000, ele é um número simbólico que representa o quê? 12, né? O número 12, que é um número tão especial aí na numerologia judaica, na numerologia bíblica. Então, esse número 12 representa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus no Novo Testamento. Então, ou seja, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Então, a multiplicação de 12 vezes 12 dá um número 144. E para trazer aquela ideia de multidão, é usado as casas a mais de milhares, né? Então, para ficar 144.000, para ter uma ideia de quê? De que são os descendentes de Israel e os descendentes dos apóstolos, né? Então, seria um número simbólico. Então, esses possivelmente seriam os 144.000. E lá nós vemos a visão dos salvos, no capítulo 7, de 9 a 17. Possivelmente, essa visão dos salvos adorando a Deus e o Cordeiro, né, seriam essas mesmas pessoas dos 144.000. Há ali um adendo que nós devemos fazer, que Jesus, que é dito ali para João que essas pessoas são as pessoas que foram mortas ali na grande tribulação. Mas há uma linha que defende que são as pessoas que foram mortas ali na grande tribulação, mais as pessoas que foram mortas ali durante toda a era da igreja e até mesmo antes dela.
Irmãos, é um livro muito difícil de se interpretar, tá? Tinha muito mais coisa para trazer para os irmãos, mas infelizmente nós teremos que ficar por aqui, até mesmo porque o vídeo já ficou extenso. Então, espero que os irmãos pesquisem. Eu vou tentar publicar nos grupos de WhatsApp da igreja o estudo que eu fiz em PDF, até mesmo para os irmãos depois conseguirem ler todas as anotações que eu fiz. Com certeza, espero que sirva de grande aprendizado para os irmãos, tá bom? Com o pouquíssimo que eu sei, eu espero ter contribuído com vocês. Irmãos, ótimo estudo. Bom domingo para vocês e uma ótima semana que se inicia. Fiquem com Deus.